Estudaremos a forma para conseguir o posicionamento absoluto para os controles na tela, permitindo, por exemplo, sobrepor os controles. Também veremos a possibilidade de mover, redimensionar, girar ou modificar o tamanho dos controles. Então, suponhamos, por exemplo, que ao visualizar a informação de um orador, queremos que o nome completo seja visualizado sobre a foto. Para isso, necessitaremos definir um recipiente de controles com posicionamento absoluto. Este controle está em tudo como uma tabela, mas recebe um nome especial, Canvas. Tendo um controle Canvas no layout, todos os controles que inserimos dentro terão posicionamento absoluto a respeito das bordas do Canvas. Assim, se inserirmos esse controle, teremos que indicar a distância da borda superior, top, a altura do controle, height, e a distância da borda inferior, bottom. E por outro lado, a distância da esquerda, left, a largura do controle, width, e a distância do lado direito, right. Atribuindo estas medidas convenientemente é que podemos sobrepor os controles. Necessitaremos, portanto, atribuir também um valor para o eixo Z que determinará a capa de cada controle para saber quais estão em cima de quais. Assumem valores discretos. 0 é a capa mais abaixo, 1 é a seguinte e assim sucessivamente. Então, se formos ao GeneXus, estamos na Session General na tela em modo View, e temos a imagem do orador e o nome completo em duas linhas diferentes da tabela. Podemos editar o Document Outliner, que vai ser muito útil no caso do Canvas, e vemos então que o Speaker Full Name está em uma das células de uma das linhas. E a imagem está na primeira. Vamos mover a imagem provisoriamente para baixo para utilizar o espaço e nesta primeira linha vamos inserir um controle, Canvas. Se observarmos agora a linha no Document Outliner, vemos que aparece com o nome Table 1. E se formos editar as propriedades, também vemos que tem o nome Table 1. De fato, a todo momento podemos converter um controle Canvas a uma tabela comum e vice-versa. Vamos ver o tamanho que ocupará a primeira linha, 150 dips. Vamos adicionar 10 dips para que fique com 160. E agora sim, vamos inserir a imagem dentro do recipiente Canvas. Se observarmos com atenção a todas as propriedades da imagem, está adicionando estas sobre o grupo Absolute Position. Estas propriedades são nem mais nem menos que aquelas que vimos recentemente para poder especificar a posição absoluta do controle em relação ao recipiente. Assim, se nós movermos a imagem, observamos que estes valores foram modificados. Vamos especificar que queremos que a imagem do orador esteja a 20 dips da esquerda e que sua largura corresponda a 100% da largura do recipiente, mas que esteja a 20 dips da margem direita. Recordemos que a porcentagem sempre se aplica sobre o que restar dos valores fixos. No caso, o width será de 100% da largura total do Canvas, menos 40 dips, os 20 da esquerda e os 20 da direita. Por outro lado, vamos querer que esteja a 10 dips da borda superior, que a altura seja de 150 dips, e a distância da borda inferior seja o 100% restante.
Como a célula era de 160 dips e a height e top somados dará 160, então a distância da borda inferior será 0. Observemos que a ordem em relação ao eixo Z está 0. Isto é, este controle será o que aparecerá mais abaixo. Agora queremos também mover o atributo SpeakerFullName para dentro do controle Canvas. Observamos que novamente foram adicionadas estas propriedades ao grupo Absolute Position. Agora vamos configurar estas propriedades. Queremos que este controle se sobreponha absolutamente à imagem do orador de acordo com a margem inferior. Assim, o width será também de 100%. A borda da direita será de 20 dips. E a margem acima será de 130 dips. Dado que a altura do controle será de 30 dips, o que juntos somam 160. Portanto, 100% restante será 0. E a ordem relativa ao eixo Z será 1 porque queremos que este controle apareça acima da foto. Também vamos aproveitar mudar a classe desse atributo por Attribute Font Color. White with Background. Para que o fundo tenha uma certa transparência e veja um pouco do fundo da imagem do orador. Vamos eliminar esta segunda linha porque já não necessitamos mais. E reparamos agora no seguinte. Se queremos agora mudar algumas das propriedades da imagem, estamos vendo que a imagem se sobrepõe no layout. Mas ainda podemos ver e nós podemos trabalhar com as suas propriedades. Se agora queremos acessar as propriedades do atributo e não o temos disponíveis, como podemos fazer então para editá-lo? Aqui é onde se torna indispensável usar o Document Outliner e vemos que também obtemos a forma de posicionarmos sobre o controle. Observe também que dentro do Canvas, todos os controles que se encontram ali têm esses checkboxes, que permitem ocultar os controles e torná-los visíveis justamente para poder trabalhar com as diferentes camadas. Antes de dar F5, se executarmos a aplicação tal como a temos, vemos que os controles estão saindo cada um numa célula diferente, em uma linha diferente. Agora sim, damos F5. E vemos como se sobrepõe. Vejamos outro exemplo. Estamos visualizando a informação de uma conferência e queremos ver a informação da sala. Estão sendo mostradas em um grid as conferências dessa sala, mas também permite despregar expandindo a localização da sala em um plano de edifício e colapsar este mapa. Este é um exemplo de sobreposição de controles mais deslocamento com movimento. Necessitamos que um detail do Work with the Rooms, um dos controles sobrepostos, se despregue na tela de forma animada para conseguir uma interface de usuário dinâmica. Pesquisemos. No detalhe de uma sala, podemos acessar também desde o menu invocando o objeto Event Explorer, um Work with for Smart Devices criado de forma manual a partir de seu nó detail com suas duas seções, Tracks e Rooms, que mostram as listas de tracks e salas respectivamente. Desde a lista de salas, escolhemos uma, no exemplo Ballroom A. Invoco o detail de Work with the Rooms para ver os dados dessa sala escolhida. Temos uma aplicação instalada em um iPad.
Vemos que desprega a lista de conferências agendada nessa sala. Temos acima um botão que mostra uma imagem para expandir o mapa. Fazemos tap. Mostra o mapa sobreposto ao grid abaixo. Se agora voltarmos a fazer tap no botão, podemos ver como desaparece o mapa voltando à imagem inicial. Como implementamos isso? A parte sobreposta já sabemos. Temos neste layout em uma mesma área de tela a sobreposição de dois controles, o do grid e o do mapa com botão. Como conseguimos isso? Com o controle Canvas, como vimos no exemplo anterior. Aqui podemos ver o layout para iPad, onde temos uma tabela Canvas que tem dentro um grid e que implementa a carga das sessions. E uma tabela de nome MapTable, que implementa a tela sobreposta com o mapa e o botão. Podemos ver um checkbox que não está visível, que será utilizado para saber se está expandida ou colapsada a tabela em cada oportunidade. Se nos posicionarmos no grid e acessarmos as suas propriedades, vemos os valores das propriedades que temos dado ao grupo Absolute Position. Recordemos que o maior número a Z é mais próximo ao usuário. O número 0 indica o fundo da tela e que estará mais atrás. Outra vez, utilizamos o Document Outliner para poder acessar os controles que se encontram abaixo. Vemos então como o grid tem dentro do Canvas o Z-order igual a 1. E aqui vemos como a tabela de nome MapTable será vista acima desde que sua Z-order seja 2. Também vemos como estabelece sua posição absoluta, left, width, height, top, right e bottom. Observamos que o height é de 625 dips, que corresponde aos 600 dips da primeira linha mais os 25 dips da segunda. Na primeira linha encontra-se o atributo RoomMap, que contém a imagem do mapa da sala. Recordemos que este painel é chamado quando invoca a detail do Work with Devices Room, que recebe por parâmetro o identificador da sala desde que se obtenha RoomMap. Na segunda linha encontra-se o botão que tem atribuído uma classe do Theme, que é o que configura a imagem que será mostrada na execução. Aqui vemos o Theme para o iOS 7. E sob a classe Button temos a subclasse Mapdown, que tem como imagem de background o mesmo nome Mapdown que vamos ver. Para o Theme iOS 7 é a que mostrávamos em execução. Logo, também temos a imagem MapUp, que está associada à classe MapUp abaixo da classe Button. Por que, quando invocamos o objeto pela primeira vez, vemos somente o botão de Expand Mapdown e o vemos acima sem o mapa, como se toda a tabela se movesse 600 dips verticalmente para cima, deixando fora do espaço do layout a imagem do mapa? Este comportamento tem especificado a classe que temos atribuído à tabela TableMapsCollapsed, classe que nós desenvolvedores criamos dentro do Theme para iPad. Se observarmos, não só criamos essa classe, mas nós criamos uma outra abaixo do nó Transformation do próprio Theme.
E a primeira atribuir entre as suas propriedades a segunda. E esta segunda que especifica o comportamento que vemos em execução de translação da tabela inteira. O controle que tem associada a esta classe através de outra, no nosso caso a tabela que tem a classe TableMapCollapsed, que tem a transformação MapCollapsed, moverá desde translate by o ponto x e y indicado nas propriedades, anchor point x e anchor point y, no nosso caso, o centro da tabela. E o eixo y 600 dips acima. Tomando como origem das coordenadas relative to e form. A origem 0 equivale ao vértice superior esquerdo do form. No nosso caso, a tabela moverá acima 600 dips. Como está à borda da tela, esse movimento deixará fora a imagem. Observe que a classe da tabela tem fixo a propriedade animated, o que fará com que esse deslocamento seja visto como tal quando a tabela é estendida ou colapsada. Veremos a continuação. Quando a tabela está transladada para cima, colapsada, vamos querer que quando o usuário pressione o botão Map, esse se expanda. O que não é outra coisa que apareça tal qual a vimos no desenho, mas de forma animada, dando a sensação de movimento. Como conseguimos que a tabela tenha um comportamento anterior e translade de forma animada algumas vezes e outras quando o usuário pressionar o botão e que apareça como a vemos no desenho sobrepondo com o grid? Reparamos também que o botão deve mudar sua imagem num caso e no outro. Se observarmos, o botão Expand tem configurado no desenho a classe MapDown do theme, que por sua vez tem configurado a imagem. Mas lembremos que vimos outra classe MapUp que tem configurada a outra imagem. Será no evento Expand associado ao botão onde programaremos o comportamento em um caso e outro quando está expandida a informação e quando está colapsada. Como? Simplesmente mudamos a classe da tabela e o botão de acordo com o caso em questão. Quando a tabela está transladada, isto é, colapsada, isto é, not expanded. Se atribuirmos à tabela a classe TableMapExpanded, que tem a propriedade animated e tem definido uma translação vazia que não faz nada, e o botão muda sua classe para que ofereça a possibilidade de colapsar a informação. Observe que ao usar uma variável que é feito de switch, liga-desliga, inicia-se como false, indicando que inicia colapsada e por isso o valor do desenho da classe da tabela é TableMapCollapsed. Para que o valor desta variável se mantenha entre execuções é que se coloca no layout invisível. Assim, a segunda coluna está sobre os efeitos para manter na tela o valor da variável expanded, que servirá então para que o evento associado ao botão saiba que cada vez que este é pressionado, se é necessário ser expandido ou contraído. Como o controle está invisível e seu espaço não se manteve, observe o valor da propriedade Invisible Mode, que pode tomar o valor Collapsed Space ou Keep Space. E também, como especificamos 0 dips para o tamanho da coluna, não afetará em nada a visualização. Se agora nós expandirmos a tabela e pressionarmos o botão, as classes mudarão a tabela e o botão. A mudança da classe da tabela é que provocará de forma animada, movendo 600 dips acima, dando a impressão de colapsar-se. Por último, identificaremos tudo o que vimos no GeneXus. Estamos na transação Room, na seção Partners, Work with for Smart Devices, no Detail. Vemos aqui a All Sessions Content, onde serão carregadas cada uma das sessões que temos. Mas isto não é o que desejamos, pois necessitamos que ambas as sessões, a que mostra o mapa e a que mostra o grid com as conferências, apareçam sobrepostas.